Nós fizemos recentemente uma lista de 20 melhores melodramas de todos os tempos. E eu gostei de fazer esse exercício aqui com vocês, e eu acho que vocês também gostaram. E eu resolvi trazer uma nova lista aqui pra vocês. Vou fazer essas listas com mais frequência. Dessa vez, os 10 melhores filmes neorrealistas italianos de todos os tempos. Como assim de todos os tempos, se é só na Itália de um tempo específico? Ah, vocês entenderam. Os melhores filmes neorrealistas. É basicamente isso. Ah, Felipe, se você não falar esse filme aqui, eu vou ficar puto. Então já fica puto. Porque eu já expliquei isso pra vocês. O intuito de qualquer lista é te fazer conhecer as coisas. Não te fazer ficar torcendo pelo filme que tu gosta aparecer. Torça para que o filme que tu gosta não apareça. Que só apareça filmes que você não conhece. Porque aí você pode conhecer. Esse é o grande barato das listas. Tá bom? Vamos combinar dessa forma? Então vamos. 10 melhores filmes neorrealistas italianos de todos os tempos. Começando agora. Você já conhece a Filmica, a nossa parceira aqui no canal. Por lá, você encontra um catálogo diverso com muitos filmes que eu já indico aqui para vocês. Recentemente, por exemplo, foi adicionado por lá Kiri, do Kiyoshi Kurosawa, e Onibaba, do Kaneto Shindo, um dos grandes representantes da novela vague japonesa. Além de um catálogo bastante diverso com filmes da Chantal Akerman, Hong Sang-soo, novela vague tcheca e muito mais. O que talvez você não saiba é que a Filmica está com uma promoção maravilhosa. Usando o cupom LEÃO20, você ganha 20% de desconto no passe anual da Filmica, saindo por R$ 96. Sério, em que serviço streaming você tem um acesso anual a essa plataforma maravilhosa como a da Filmica por apenas R$ 96? E caso você queira assinar via Pix, a Filmica também está com uma promoção de R$ 100 no passe anual. Mas corre, que é por tempo limitado. A Filmica está disponível nas mais diversas plataformas e agora também nas TVs LG, além de Samsung, modelos 2020 até 2024. Então acesse o link na descrição desse vídeo e faça parte. Fazendo um parênteses aqui rapidamente, neorrealismo italiano, um dos movimentos mais importantes da história do cinema e dito o primeiro movimento moderno da história do cinema. E sabe onde você vai aprender bastante sobre o neorrealismo italiano? Na Introdução ao Cinema. O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil, que te oferece 2 aulas novas todos os meses, mais o Cineclube IAC, onde a gente discute os temas das aulas daquele mês a partir de 2 filmes selecionados por mim. Vocês vão assistir aos filmes e vão conversar comigo sobre aquilo. E tem lá na Introdução ao Cinema uma aula sobre neorrealismo italiano, um dos movimentos mais importantes, o primeiro movimento moderno da história do cinema, que reúne essa perspectiva realista do cinema num contexto específico da Itália do pós-Segunda Guerra Mundial. Momento em que a Itália estava devastada economicamente, socialmente, moralmente e todos os mente possível, fazendo surgir desse momento um movimento realista, que visa construir na paisagem daquele lugar devastado as ruínas desse passado recente. Mas mais do que isso, as ruínas desse passado recente e como eles refletem na vida material daqueles sujeitos no hoje. Então, especificamente, o neorrealismo italiano é um movimento que trata da vida material do trabalhador italiano hoje, no presente. Isso é muito importante, tá bom? E assim, a partir de um determinado momento na Itália, a partir de 1954, mais ou menos, começa a surgir um outro tipo de realismo que a gente chama de realismo crítico, que é um realismo, por exemplo, marcado em filmes como Sedução da Carne, do Luchino Visconti, que mais tarde faria O Leopardo. Luchino Visconti, que é um dos principais diretores do movimento neorrealista também, mas que faria Sedução da Carne, Senso, que é um filme que busca criticar o momento da Itália no hoje, mas a partir de uma representação do passado. Ele vai lá no momento da unificação da Itália para compreender essa ascensão de uma classe burguesa até os dias de hoje. Filmaço, mas não neorrealista. Um filme que, inclusive, representa de alguma forma esse estopim do neorrealismo italiano. Ou o último suspiro do neorrealismo italiano, porque esse fim já é anterior de alguma forma. Mas se você quiser entender mais sobre isso,
eu vou falar, cara, assina Introdução ao Cinema que tem uma aula lá maravilhosa só sobre isso. Tem aula sobre neorrealismo italiano, tem aula sobre teoria realista. Você pegar tudo sobre isso. Só pega, tá bom? 10 melhores filmes, vamos lá. O primeiro filme que eu vou citar aqui pra vocês é um filme chamado O Bandido. Então, em 10º lugar, O Bandido, de Alberto Latuada. É um filme estrelado pela Anna Magnani. É um filme de 1946, então é um filme que estreia um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial e que já, na verdade, tem algumas influências do cinema noir americano. Então veja, nós estamos falando de um neorrealismo italiano ainda incipiente nesse momento e que ainda carrega muitas dessas influências trazidas dos Estados Unidos, sobretudo nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, onde os filmes americanos passam a influenciar muito o território europeu. Percebe? Então, em 10º lugar, O Bandido, de Alberto Latuada. Em 9º lugar, eu vou indicar para vocês o primeiro filme dessa lista do Vittorio De Sica, O Teto. Aí vocês vão falar, porra, Felipe, você acabou de me falar que 1954 foi o auge, foi o momento, na verdade, que o neorrealismo italiano acaba. E tu tá me falando de um filme de 1956. Eu sei. A gente já pode dizer que O Teto não é exatamente um filme neorrealista, mas as características do neorrealismo estão muito presentes nesse filme. É um filme que conta a história de um casal que mora junto a família, na casa junto com a família, cheio de gente. Então, assim, no mesma casa pequena, mora mais de 10 pessoas juntas. Isso é uma representação de forma realista, mas também com toques de comédia que o De Sica insere ali. Até por conta da questão da censura, que se inicia a partir de 48, com a ascensão do Democracia Cristã no parlamento italiano. Isso tudo eu falo lá na aula sobre neorrealismo italiano na Introdução ao Cinema, esse contexto histórico que está envolvido com Guerra Fria, com a ascensão da democracia cristã frente à derrota no parlamento dos Partido Comunista e do Partido Socialista Italiano, que tentaram formar frente ampla, enfim. É a primeira eleição de parlamento com interesse global por conta da Guerra Fria, o interesse União Soviética e Estados Unidos disputando ideologicamente aquele território, enfim. Em 56 a gente já tem um momento de bastante enfraquecimento do movimento, ao ponto de o De Sica fazer o seu filme já com muitas dessas características da comédia italiana e um filme com aquela ponta de esperança que os filmes neorrealistas não têm. Então, uma coisa que é muito importante para vocês terem quando forem assistir um filme neorrealista é: não esperem finais felizes. Só que O Teto, por ser um filme já tardio, ele já carrega um pouco dessa tentativa de enxergar um ponto de felicidade nisso tudo. Mas o De Sica, ele brinca um pouco com isso, até para escapar da censura. Porque no final das contas, essa esperança que ele coloca ali no final do filme não é exatamente uma coisa boa. Eu até conversei recentemente isso em algum programa do Desencontros. A esperança não é um sentimento bom. A esperança é um sentimento ruim. Porque ela mostra que as coisas não estão boas. E você sonha que ela pode ser boa. Mas sonha sem uma base material para que aquilo possa se tornar concreto. E O Teto é um pouco sobre isso. Um casal que mora numa casa lotada de gente e eles se casam. E eles desejam morar numa casa própria, sozinhos. Só que eles são pobres. E eles começam a construir a sua casinha na beira do trem, do trilho do trem. Só que assim, a lei não permite que eles façam isso. A primeira coisa já começa aí. Eles vão construir a casinha deles na beira da linha do trem. Barulho para um cacete. Não tem nada de bom nisso. A única coisa boa aqui é a esperança de ter a casa deles. E a gente torce para que eles concluam a casa deles. Precária. Então percebe como o De Sica insere
A crítica nisso aqui, a gente tá torcendo pelo mínimo desses personagens. Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que aquilo ali é muito pouco pra uma vida digna. Então eles constroem, só que é proibido fazer isso. Só que existe uma brecha na lei da Itália naquele momento, que é: se a casa já estiver construída, ela não pode ser demolida. Então, se a fiscalização da polícia chegar antes da casa ser construída, a casa vai ser demolida. Então eles fazem toda uma força-tarefa com os trabalhadores locais para em uma noite levantar essa casa. Em uma noite levantar a casa. E assim, eu vou contar o final. Se você não quer que seja contado o final, dá o mute aí agora. Muta agora, nesse momento, e deixa aí uns 30 segundos, um minuto sem falar. Você que tá na live ou você que tá no YouTube. Mas assim, é um filme de 56, então eu posso falar. Eles não concluem a casa. Eles não concluem a casa. Só que, como eu disse pra vocês, o De Sica quer apresentar aquele final de esperança. Só que a esperança não é exatamente alguma coisa boa. Porque ela não tá fincada na materialidade. Ela tá fincada na ideia. Na ideia de que é possível um dia ser feliz. E eles não terminam a casa. Só fica faltando um pedaço do teto. Um pedaço do teto. Tá ligado? E o policial vê esse pedaço do teto faltando. E aí fica aquela angústia. Será que a casa vai ser derrubada? Ou será que não? Spoiler, então. A casa não é derrubada. E o casal pode ser, aspas, feliz com a sua pequena casa de tijolo na beira do trilho do trem. O final feliz, o conto de fadas é esse. Filmão, O Teto, de Vittorio De Sica. Em oitavo lugar, e aí vocês podem desmutar a partir de agora, em oitavo lugar, um dos filmes mais importantes do neorrealismo italiano. O primeiro, do Roberto Rossellini, Paesà. Paesà, que é um dos filmes mais importantes, inclusive, porque vai ser um dos filmes-chave, inclusive, pro André Bazin. Pra quem não sabe, o André Bazin vai ser um dos principais teóricos do cinema, da história do cinema, e ele vai ser o teórico daquilo que a gente chama da ontologia do cinema, da ontologia realista do cinema, ontologia pela autoridade fotográfica. Crendo, portanto, o André Bazin, que o cinema, para responder à necessidade de sua criação, era aquela que era a arte, o meio, que melhor respondia à necessidade de ser realista. Respondendo ao problema da forma. É a questão do mito do cinema total. Tem aula sobre teoria realista do cinema no Introdução ao Cinema também. E, para dar luz à sua ideia, para dar luz à sua teoria, o André Bazin usa do neorrealismo italiano como primeiro movimento moderno da história do cinema. Que seria o movimento que comprovaria sua teoria na prática. E Paesà, um desses filmes fundamentais da sua teoria. Paesà é uma antologia, se eu não me engano, de 6 contos que vão falar um pouco sobre a invasão nazifascista na Itália, sobre esse momento específico da Itália recente, sobre esse trabalhador frente a essa Itália em ruínas. Enfim, filmaço, Paesà, de Roberto Rossellini. Em sétimo lugar, aí, mais um diretor chave do neorrealismo italiano. Que a gente pode dizer que são 3 os grandes mestres do neorrealismo italiano, né? Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, que já apareceram, e Luchino Visconti, que eu já falei, de certa forma, quando eu falei de Sedução da Carne, mas Sedução da Carne não é um filme neorrealista.
É do realismo crítico italiano. E aqui a gente está falando de A Terra Treme. A Terra Treme é um filme fantástico. E talvez o filme mais radical dentro do neorrealismo italiano. Radical no sentido estético da palavra e não só temático, porque temático também é um filme bastante radical, mas esteticamente muito radical. É um filme que vai mostrar o tempo presente, mais uma vez também, dessa Itália, mas mais especificamente do sul da Itália. Então é um filme que vai falar sobre esse trabalhador italiano, mas esse trabalhador italiano do sul da Itália que possui um dialeto específico. Muito por isso, inclusive, Terra Treme foi um filme que foi muito pouco assistido até mesmo na Itália naquele momento, porque as pessoas não se reconheciam naquele dialeto. E aí, aqui tá as contradições do que é a tal da identidade nacional. Essa busca por uma identidade nacional contextualizada em um período histórico. As pessoas não se reconheceram naquelas pessoas pelo dialeto. Percebe? Mas Terra Treme é um filme fenomenal e radical demais nessa estética, justamente por essa proposição também linguística. Então, em sétimo lugar, A Terra Treme, de Luchino Visconti. Em sexto lugar, mais uma recomendação agora do Vittorio De Sica, de 1946, e, portanto, mais um filme do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, Vítimas da Tormenta. Vítimas da Tormenta, ou Schulshine, porque conta a história justamente de jovens, de crianças que são engraxates, limpadores de sapato e tudo mais. É um desses primeiros filmes do neorrealismo italiano que fala sobre infância. Sobre a infância nesse contexto específico do pós-Segunda Guerra Mundial e da barbárie que se inicia na Itália naquele contexto. Que se inicia não, das consequências da barbárie nazi-fascista naquele contexto. Dessa Itália em ruínas, dessa falta de esperança, ou nessa esperança de que algo pode ser melhor, mas que na verdade não vai ser, porque isso não se materializa na realidade material daquelas pessoas. Mais do que isso, daquelas crianças de fato. Então, Vítimas da Tormenta é um filme difícil, é um filme dolorido demais, mas que vale muito a pena ser assistido. Vittorio De Sica, antes de fazer Ladrões de Bicicleta, que também é um filme sobre infância, mas é um filme também sobre paternidade, sobre família nesse contexto. Aqui, Vítimas da Tormenta é um filme sobretudo sobre a infância em momentos de crise do capitalismo em específico. Em quinto lugar, mais um filme sobre infância. E vocês vão perceber, mais uma vez, os filmes neorrealistas são, em suma, grandes tragédias. Mas tragédias do tempo presente. E assim, não há espaço para esperança para ninguém nesse contexto. Nem para crianças. E aqui o Vittorio De Sica vai falar de maneira um pouco diferente de outros filmes neorrealistas. É um filme de 1948. E um pouco diferente de outros filmes neorrealistas, ele vai falar sobre a Alemanha e não sobre a Itália. Percebe? E nesse contexto, nós temos uma família completamente devastada, destruída por conta da Segunda Guerra Mundial. E esse jovem que se vê obrigado a trabalhar, mas que em casa tem familiares doentes que não conseguem trazer sustento para dentro de casa. E nessa realidade onde a infância se perde, só há um caminho. E Rossellini nos mostra esse trágico caminho. Em quarto lugar, em 1949, Giuseppe De Santis faz um filme chamado Arroz Amargo. E veja só, estou falando de um filme de 1949. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque 1948 é uma data fundamental para compreender o neorrealismo italiano. Por quê, Felipe? Assista a aula do Introdução ao Cinema sobre o neorrealismo italiano. Mas eu vou falar um pouquinho.
que 1948 foi a data das eleições do parlamento italiano, a segunda eleição do parlamento, melhor dizendo, na verdade é a primeira eleição do parlamento e a segunda eleição da Itália. Porque a primeira eleição da Itália vai ser em 1946 para dizer se a Itália vai ser uma república ou uma monarquia. E aí, em 1948, nós temos a primeira eleição do parlamento italiano. Mas mais do que isso, a primeira eleição com interesses internacionais, em razão da Guerra Fria. Nesse contexto, um parlamento que tinha com bastante força o Partido Socialista Italiano e o Partido Comunista Italiano, mas também com bastante força o Democracia Cristã como um partido reacionário, que tinha inclusive remanescentes do fascismo italiano, que é isso, né, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, se criou uma vergonha de se falar ser fascista, mas o fascismo não acabou. Essa galera tava tudo nesses partidos, sabe? Então os remanescentes do fascismo foram tudo pro Democracia Cristã. Os conservadores, os reacionários, a galera da extrema-direita. Mas também tinha o partido fascista mesmo, tá? Esse partido ainda existia, ele só era menor. Ele passou a ser pequeno. E pra essa galera ter chance de ser eleita, muitas dessas foram pro Democracia Cristã. Enfim, em 1948 nós temos essas eleições. E nessas eleições, o Partido Socialista Italiano e o Partido Comunista Italiano tentaram fazer uma frente ampla a partir dos interesses internacionais da União Soviética. Só que a União Soviética ainda era menor do que o poder que os Estados Unidos exercia na Europa. Por inúmeros motivos. Assim, por exemplo, diga-se de passagem, a União Soviética foi palco da Segunda Guerra Mundial, palco que matou mais de 20 milhões de pessoas. Então, assim, a União Soviética emerger como a grande potência mundial nesse contexto foi um milagre. Um milagre, diga-se de passagem, envolvendo muita materialidade, muita prática. Mas um milagre. Não no sentido metafísico da palavra, mas no sentido material. Se é que isso existe. E nessas eleições, apesar da força do Partido Comunista Italiano e do Partido Socialista Italiano, a frente ampla de esquerda, a frente ampla socialista, perde mais de 20% das cadeiras no Congresso, no Parlamento, enquanto o Democracia Cristã ganha um pouco mais do que esses 20%. Ganhando maioria absoluta no Parlamento italiano e promovendo um sistema de censura à cultura. Porque é isso, a primeira coisa que o fascismo faz, mesmo esse fascismo velado que acontece a partir desse momento na Itália, começa a perseguir a cultura. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Isso acontecia na Alemanha nazista, aconteceu na Itália fascista e aconteceu também aqui nesse momento histórico da Itália. Fazendo com que o neorrealismo italiano fosse perseguido e taxado como um movimento comunista. Isso em 1948. Então, veja o que eu tô falando aqui pra vocês. A partir de 1948, os filmes neorrealistas começam a se dissipar, a mudar as suas práticas, a esvaziar os seus discursos, ou, quando não, esconder os seus discursos revolucionários. E quando isso começa a acontecer, o neorrealismo italiano, enquanto movimento, começa também a se perder com o tempo. Então, o primeiro marco do fim do neorrealismo italiano, a gente pode dizer que é 1948. Um segundo marco, 1954. Isso não significa dizer que o neorrealismo italiano e as influências do neorrealismo italiano acabaram. O Pasolini, o Fellini fazem filmes que se assimilam muito com os filmes neorrealistas, mas não são. Mas se assimilam muito a essas práticas. E o Arroz Amargo é um filme que conta a história de lavradoras de campos de arroz. Então é sobre essas trabalhadoras. É sobre essas trabalhadoras que têm rivalidades entre si. Mas em que em determinado momento, em razão da opressão do trabalho, se veem obrigadas a coletivizar, a se organizar para enfrentar essa opressão. Só que, para disfarçar esse conteúdo revolucionário, o filme insere uma lógica meio noir, do roubo de um colar de diamantes. E aí o mote do filme passa a ser o roubo do colar de diamantes.
disfarçando a lógica revolucionária por trás, mas não deixando de tê-la. Então, Arroz Amargo, de Giuseppe De Santis. Em terceiro lugar, um filme que eu tenho muito carinho, e é um filme que é também um filme do pós-1948, ou seja, já está se perdendo, se dissipando as lógicas do neorrealismo italiano, mas ainda tem ali. É um filme que vai contar a história dessa família desajustada, mas é um filme também, apesar de realista, é um filme de comédia. Dois Vinténs de Esperança. Olha só o nome. Dois Vinténs de Esperança. E mais uma vez, a esperança enquanto conceito aparecendo pra gente aqui. Percebe? E a esperança como um conceito que não necessariamente nos traz algo necessariamente bom. A esperança, mais uma vez, é uma ideia que se fixa na utopia. Mas a utopia não se materializa na realidade material, na prática. Então, Dois Vinténs de Esperança, do Renato Castellani. Filmaço, realista, drama, comédia. Em segundo lugar, mais um filminho de Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta. Dito o primeiro filme neorrealista da história. É claro que alguns vão dizer que o filme marco inicial do neorrealismo italiano é um filme chamado Obsessão, do Luchino Visconti, mas particularmente eu não o considero assim. Por quê? Porque Obsessão é um filme de 1942 e considero eu o neorrealismo italiano ser um movimento característico do pós-Segunda Guerra Mundial. O neorrealismo italiano é um movimento do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, pelo menos para mim, não há como falar sobre neorrealismo italiano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso não significa dizer, porém, que o neorrealismo italiano é um movimento que surge absolutamente do nada. Acabou a Segunda Guerra Mundial, imediatamente depois, alguém teve uma ideia brilhante que fez surgir o neorrealismo italiano. Não. As práticas do cinema italiano até aquele momento levaram essas influências também. Então, por exemplo, na Itália se fazia muitos documentários realistas, inclusive clandestinos, ao fascismo. Alguns desses documentários, inclusive, feitos por Roberto Rossellini. Por exemplo. Inclusive, também Obsessão, do Luchino Visconti, como um filme que a gente pode dizer ser influente para o neorrealismo. Mas eu, Felipe, não o considero. Então, para mim, o paradigma inicial do neorrealismo italiano, Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini. Um filme que vai falar justamente sobre esse momento histórico da Itália. Esse momento histórico que se confirma lá em 48 com as eleições que eu falei para vocês do parlamento italiano. Porque é um filme sobre essa tensão dessa Itália ocupada pelo exército nazifascista, que vê a Igreja Católica, ou pelo menos uma ala específica da Igreja Católica, se organizando junto a grupos guerrilheiros comunistas para vencer o nazifascismo. Um filme pesadíssimo, que fala sobre essa política italiana nesse momento, mas também sobre infância. A galera tem uma coisa com infância. Foda. Roma, Cidade Aberta. Um dos finais mais incríveis também. E pra finalizar, a obra máxima do neorrealismo italiano. Eu sei que tem uma galera que ia falar assim, não, mas o Roberto Rossellini é o cara mais importante e tudo mais. Assim, eu posso dizer que sim, Roberto Rossellini é um dos cineastas mais importantes da história do cinema, inclusive, não só do neorrealismo. Mas o filme mais paradigmático do neorrealismo italiano não tem como ser outro. Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, mais uma vez. E assim, isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. E eu recomendo muito fortemente que vocês leiam o texto do André Bazin sobre Ladrões de Bicicleta. Fortemente. Eu trato um pouco sobre esse texto também na minha aula sobre neorrealismo italiano e na minha aula sobre teoria realista do cinema
lá na introdução ao cinema. E eu só vou falar isso sobre o filme. Não vou falar mais que isso. Porque eu quero que você esteja na aula. A aula sobre teoria realista e a aula sobre neorrealismo italiano. Eu quero que você esteja lá. Eu quero que você não perca essa aula. Depois dessa lista inteira aqui, assistir a esses filmes e assistir a essa aula é fundamental. Não vai perder. Tá bom? E não perde não, eu também, ó, ser membro aqui do canal. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra você que é membro. Curtiu o vídeo?